Pactual, chegando aqui na nossa programação. Seja sempre muito bem-vindo, Álvaro. Bom dia. Bom dia, que agradeço o convite mais uma vez. Obrigada, Álvaro. Entender a sua visão, né? O Copom acertou na redução, no comunicado, esse desempate de Roberto Campos Neto surpreendeu o mercado. Como que vocês viram toda essa decisão? Acho que foi uma decisão, de uma certa forma, esperada pelo mercado. É claro que a comunicação ela foi mais dove, né? Ela trouxe ali, acho que, mais otimismo com a trajetória de inflação do que a gente imaginava. Né? A gente aqui no mercado acaba lendo um pouco a semântica, né? As palavras ali para tentar pegar um pouco do feeling do mercado. E o fato é que o Banco Central ele adotou adjetivos, acho que, mais suaves dessa vez. Então, ao invés de falar de uma desancoragem das expectativas, agora ele fala em reancoragem parcial das expectativas. O ambiente externo para o Banco Central não é mais adverso, e sim incerto, com alguma desinflação na margem. O balanço de riscos mudou muito da inflação doméstica, né? O Banco Central, que antes via algum risco, alguma incerteza residual no quadro fiscal, nas expectativas de inflação de longo prazo desancorarem, isso saiu do balanço de riscos, deu lugar apenas à inflação de serviços. Então mostra um Banco Central, acho que, mais otimista, né, com a trajetória de inflação. Acho que esse é um ponto bastante importante. Em relação à decisão em si, a divergência ela já era esperada de uma certa forma. Claro que a gente não sabe exatamente como e quem faria essa divergência, mas ela já era esperada. Só que, de uma certa forma, eu acho que isso foi suavizado pela decisão unânime do comitê em sinalizar cortes de 50 pontos base nas próximas reuniões, no plural. Então, acho que isso mostra que o Banco Central ele está mais otimista. Se ele deveria fazer isso ou não, acho que talvez seja menos importante se deveria ser 25 ou 50. Eu acho que para tamanho de ciclo como um todo, que a gente tem um tamanho gigante a percorrer ali, né, de redução de 400, 500 pontos base ali da redução da Selic, se você começou com 25 ou 50, daqui a um ano, daqui a 18 meses, acho que é um bate-papo irrelevante. É que ele acaba agora tendo essa, digamos assim, esse apetite por saber os detalhes, porque foi o primeiro corte, o corte de estreia dos novos diretores, e isso pode gerar algum tipo ali de aclamação para tentar entender o porquê que isso aconteceu. Mas acho que para tamanho de ciclo... Vamos aqui com o Álvaro, a gente volta aqui a conexão rapidamente com ele. Deixa eu só estabelecer aqui a conexão 11h23. Deixa eu voltar aqui com a Débora, para a gente atualizar aqui o mercado. Fala, Débora. Deixa eu atualizar como a gente está lá fora primeiro, Paula. A gente tem queda ainda em todas as bolsas americanas, por lá não muito diferente, essa versão ao risco que a gente está vendo acontecer. Nasdaq agora caindo 0,42%, S&P 500 0,48%, Dow Jones caindo 0,21%. E na Europa permanecem também todas as bolsas operando no único sentido, principalmente aí destaque maior agora para DAX na Alemanha, caindo 1%. FTSE no Reino Unido cai 0,62%, CAC na França 0,94% de queda. Aqui no Brasil, no índice Ibovespa, né, que a gente chegou a devolver tudo, acabamos testando agora o negativo. Paula, 0,01 de queda agora, 120.046 pontos para o índice, né, os motivos eu já estava trazendo aqui para vocês um pouco antes. Então, a gente segue com o mercado testando realmente essa decisão do Copom, né, depois de tanta divisão ali, realmente foi uma decisão tomada muito no páreo a páreo ali e teve que ter voto de Minerva. Aqui, no volume de negociação, a Vale, claro, pesa bastante, junto com um bloco aqui de bancos. A Petrobras reduziu um pouco o ganho, mas ainda sobe 0,56. Aliás, se não fosse esse setor de petróleo, a gente já poderia estar vendo queda forte aqui, né, mais forte do índice Ibovespa, porque tem o peso do minério de ferro, da temporada de resultados acontecendo, expectativa aí pelo resultado, né, do Banco Bradesco, que sai logo mais depois do intervalo. Então, por aqui, a gente também agora segue testando o negativo, né, trazendo um pouco dessa aversão ao risco que a gente já vê no cenário lá fora, né, pesando bastante, Paula. Maravilha, Débora, obrigado pelas informações. Você volta daqui a pouquinho com mais notícias do mercado financeiro. Eu quero estender um pouquinho a nossa conversa. A gente estava falando com o Álvaro sobre a decisão do Banco Central e, Vandir, que não tem como a gente fugir, é o tema de hoje, é o que a gente está monitorando, é o que o Brasil esperava. Mas eu tenho uma dúvida, né, que eu acabei lendo várias pessoas, o próprio Álvaro estava comentando
sobre isso, sobre a unanimidade de dar um guidance futuro, né? Pode haver queda de 50 pontos na próxima reunião, que acabou já fazendo com que o mercado precificasse o fim, né, do ano com 11,75 ponto percentual. Na sua opinião, mas assim, houve a divergência na votação, embora tenha essa convergência. Na sua visão, um Banco Central mais heterogêneo, né, nas suas decisões, isso acaba sendo bom para o debate, bom para a economia, bom para justamente mostrar que existem visões diferentes lá dentro e que o debate ele amplia, ele cresce, né? Quando a gente debate com alguém, a gente cresce os nossos argumentos e faz com que a gente repense algumas posições. Isso é positivo ou isso acaba trazendo, de repente, até uma quebra ou uma redução na credibilidade do Banco Central, que vinha sempre muito unânime nas últimas decisões, e aí quando a gente percebe uma diferença de posição, sem mudar muito o cenário, até mesmo quando a gente falava do cenário relevante de inflação do Banco Central, que ele olha para frente, não mudou muito da reunião passada para essa, né? Então essa mudança de percepção poderia trazer uma quebra de credibilidade do Banco Central. Na sua visão, bom ou ruim? Claro que as coisas não são binárias, mas eu queria entender a sua visão sobre esses dois aspectos. Felipe, excelente pergunta e eu acredito que enriquece o Banco Central, tá certo? Eu tenho uma linha de pensamento bastante liberal e vejo os dados normalmente associados com o que uma escola monetária olha. No entanto, eu sei que não existe somente a minha visão do mundo, eu posso perfeitamente estar errado, e quando você amplia o debate e traz mais insumos, inclusive dados que podem ser ignorados pela minha visão, porque todas as visões existem, vamos dizer assim, algum tipo de filtro e vieses, e esses vieses fazem com que a gente observe aquilo que corrobora com o nosso ponto. Obviamente, na ciência econômica, a gente utiliza métodos matemáticos, econométricos, estatísticos, para que a gente tome decisões, né? Não é uma coisa tomada no fio do bigode, não é uma coisa tomada pelo meu gosto, aquilo que eu prefiro ou aquilo que eu não gosto. Eu adoraria dizer para vocês que a gente está num ponto que a gente podia cortar 5% na próxima reunião, mas não existe isso, né? Esses solavancos, eles só trazem problemas, eles não trazem soluções. O Brasil é um país que deixou para trás muitas oportunidades de crescimento. O Brasil deveria ser um país rico hoje, e o Brasil é um país de renda média, né? Nós estamos presos nessa renda média há 40 anos e não sabemos o caminho de casa, como é que a gente vai fazer para crescer e levar essa população tão pobre que está associada ao Brasil ao nível de consumidores, pessoas que fazem parte do intercâmbio de comércio, o intercâmbio econômico de um país com toda a possibilidade de viver essa cidadania. Então, tendo um Banco Central que traz insumos diferenciados, pessoas que pensam diferenciado, que têm visões diferentes sobre a economia, é super enriquecedor. Eu acho que muito diferente de minar a credibilidade, aumenta a credibilidade do Banco Central e evita decisões que sejam polares, né? A polaridade é sempre problemática, né? E agora, isso não quer dizer que as pessoas não tenham que serem arraigadas a seus pontos de vista, uma vez que esses pontos de vista são baseados em dados econômicos, não em paixões e emoções. Obviamente que existem paixões dentro do Banco Central, espero que as novas indicações sejam também bastante técnicas, mas não é o que o currículo dessas pessoas indica. Tá? O currículo dos outros 4 que votaram contra ou votaram a favor de 0,25 o currículo deles é muito mais técnico. Então, a minha grande preocupação é que essa diversidade de pensamento ela seja mais uma diversidade de paixões, emoções, preferências, do que necessariamente visões técnicas que são opostas. Mas, de todas as maneiras, ter debate, ter essa construção de negociar algo, você sempre sai melhor e o Banco Central lucra com isso e o Brasil por conseguinte. Vou voltar aqui com o Álvaro Frasson, que já reconectou para a gente continuar a nossa conversa. Álvaro, você estava ali comentando, né, justamente falando um pouco mais desse caminho, né, longo ali, maior ainda a ser percorrido no ciclo para toda a queda. Se você puder concluir, fica à vontade. Tá ótimo, pessoal, desculpa aí pela conexão. Então, eu acho que essa decisão que ela foi divergente, ela foi
suavizada pela sinalização unânime para as próximas decisões. Então, o corte de 50 pontos base em setembro está dado, em novembro com muita probabilidade também, em dezembro que pode ter ali alguma surpresa, 35% hoje do mercado acredita que pode vir 75 pontos base em dezembro, que levaria a Selic para 11,50. Mas, de novo, se a Selic vai acabar o ano em 11,75, 11,50, é mais ou menos irrelevante para impacto na atividade econômica e para a trajetória de política monetária. O mais importante é o tamanho do ciclo como um todo. E a gente acha que esse ciclo pode chegar a 9,5% ou até 9% de Selic no final do próximo ano. Dito isso, eu acho que a gente tem um ambiente bastante positivo para o Brasil, para ativos de risco, e isso vai ser corroborado nesse segundo semestre com a evolução dessas pautas que a gente estava comentando, né, como reforma tributária, a reforma do IVA. Acho que tudo isso vai ajudando ao Brasil ganhar um corpo, uma cara mais agradável ao investidor estrangeiro, né, que já se mostrou nesse primeiro semestre dessa forma, o câmbio apreciou bastante, ajudou nas expectativas de inflação, e com as agências de rating corroborando esse ambiente mais positivo, essa redução de risco país, eu acho que a gente pode ter um caminho aí mais interessante, né? Acho que o Brasil tem um longo caminho ainda a percorrer com redução de taxa de juros, com melhora de atividade econômica, isso consequentemente melhora a trajetória da dívida do Brasil, e isso acaba fazendo o Brasil se tornar um país mais atrativo, mesmo com o juro mais baixo. Acho que só se reflete em inflação mais controlada, em câmbio mais apreciado. Acho que a gente está num caminho bastante positivo daqui para frente. Álvaro, muito bom dia para você. Felipe Nascimento falando agora. Vocês aí do BTG, né, estavam no time de que acreditavam nessa queda de 0,5 ponto percentual, né? Eu queria entender duas coisas, né? O que colaborava com essa visão, né? Se acabam sendo os mesmos argumentos utilizados ali pelo Banco Central, se tinha alguma coisa a mais. E a outra questão é que você falou sobre esse ciclo, né? O Banco Central, por ser pragmático e querer e fazer essas demonstrações, você acha que o ciclo ele leva muito adiante ou ele já começa, pode chegar nesse um dígito, a esses 9% que você sugeriu no começo do ano que vem, nas primeiras reuniões, terminando o ano em 11,75 e já baixando ali mais 2 pontos, 2 e pouco, assim, no primeiro semestre, para já finalizar esse ciclo rapidamente? Eu queria essas duas percepções, por gentileza. Tá bom. Então, acho que isso vai depender, acho que muito também da parte internacional que interfere nesse ciclo, né? Então, assim, a China vai retomar o crescimento, isso vai impactar a empresa de commodity para cima, que é um processo inflacionário por si só, que impacta aqui o nosso bolso. A gente não tem essa clareza ainda, e nem o Banco Central tem, né? Então, dito isso, não dá para afirmar que a gente vai ter ali decisões de 75 e 100 pontos base no início do ano que vem. Ainda acho que é cedo para afirmar esse tipo de movimento. Em relação ao que a gente via para a decisão de 50 pontos base em agosto, é muito parecido com o que via o mercado para 25 pontos base. A expectativa de inflação reancorando, ainda um pouco distante, sim, da sua meta, mas reancorando, atividade com muito tempo já contracionista, e tudo isso demandava que o ciclo começasse com cortes. Acho que a diferença é que a gente entendia que se é para sinalizar um corte de 50 em setembro, já começa com 50 em agosto. E aí, acho que essa foi a diferença, assim, acho que uma parte do mercado, inclusive os divergentes do comitê que optavam por 25, é uma questão mais de fine tuning ali de política monetária, de querer ser um pouco mais conservador, de ganho de credibilidade no primeiro momento, mas isso acho que acaba sendo uma decisão, digamos assim, de novo, acho que menos importante em relação ao tamanho do ciclo. O que a gente viu para a decisão de 50 é muito parecido com quem viu para a decisão de 25 pontos base. É que a expectativa está reancorando e ela permite um processo de flexibilização monetária. Aí o tamanho desse corte, acho que ele acaba sendo ali um pouco mais pontual de cada casa e no caso do cupom de cada diretor. Mas o que a gente tentava imaginar é assim, setembro vai ser um corte de 25 ou 50? Vai ser um corte de 50. Então, por que já não começar com 50 agora? Acho que foi isso que levou a gente a tomar essa posição, e assim como a gente viu, foi a decisão escolhida ali pelo Banco Central. O Álvaro, ainda nesse sentido, né, e você falou muito bem sobre o cenário que pode trazer uma melhora no ambiente para o mercado aqui no Brasil, né, principalmente melhora no rating, né, pela agência Fitch, toda a discussão a respeito
das questões mais políticas lá no Congresso Nacional. A gente até estava discutindo mais cedo sobre a reportagem da revista The Economist sobre o Brasil, né? Uma reportagem extensa ali falando desse ambiente econômico, um Haddad fortalecido, enfim, um ambiente favorável, né? Esse investimento estrangeiro aqui no Brasil, na sua visão, pode elevar a percepção de uma melhora do nosso mercado, principalmente nos setores mais sensíveis a juros, ou você acredita que a gente pode ter uma percepção de melhora no ambiente como um todo? Claro, tirando alguns setores um pouco mais sensíveis lá fora, né, como petróleo, commodity, outro tipo de commodity como minério, mas setorialmente aqui no Brasil, você consegue ver essa elevação completa ou você vê coisas mais pontuais? Então, assim, acho que esse fluxo ele está vindo já por essa percepção, né? É claro que teve um fator de decepção com China que acabou retirando fluxo para Sudeste Asiático, né? Se a gente fizer uma cesta ali de moedas do Sudeste Asiático, ex-China, com Taiwan, Indonésia, Filipinas, Tailândia, essa galera está de lado ao longo desse ano, enquanto não só o Brasil, mas as moedas dos países do leste europeu e dos nossos peers latinos, como México e Colômbia, também estão num ambiente de bastante apreciação por consequência dessa atração de fluxo. Então, o que está acontecendo com o Brasil é o que está acontecendo com o México, é o que está acontecendo com Colômbia também, e com alguns países do leste europeu, onde os países emergentes estão, digamos assim, na frente do ciclo econômico, com cortes de juros. O Chile fez um movimento também na semana passada, o México deve fazer também aí nos próximos meses. Enquanto os Estados Unidos está com mais uma alta, talvez, mas uma estabilização nos juros, e a Europa está ainda subindo os juros, hoje teve decisão do BOE, os emergentes estão nesse pace de apreciação. Em tese, isso deveria ser negativo para câmbio de país emergente, dado que o diferencial de juros de curto prazo está caindo, mas dado que o que o mercado está vendo para fluxo é credibilidade institucional, expectativas de inflação controlada e ganhos ali, digamos assim, acima da média, emergente acaba sendo um movimento interessante para esses países que estão reduzindo juros com inflação controlada e sinalizando reformas como o Brasil tem feito. Então, acho que esse ciclo para o Brasil ele pode continuar, vai depender da evolução da reforma tributária, da reforma, de novo, do IVA, da renda, do arcabouço fiscal ser finalizado. Eu acho que tem um ambiente ainda bastante positivo para o Brasil nos próximos meses. Também a gente acabou se beneficiando, entre aspas, né, da Rússia e da Turquia saindo do cenário, né, Álvaro? Porque Perfeito. o investidor estrangeiro acaba buscando essa cesta e com dois players fortes fora do radar, a gente acabou capturando um pouco desse movimento, né? Perfeito, perfeito. Maravilha. Paula, Fazer uma? fique à vontade. Deixa então eu fazer uma aqui, Álvaro, até inclusive, né, a gente está falando aí, tema do dia, não tem como fugir muito em relação aí à taxa de juros, essa redução. Queria olhar um pouco, falar um pouco mais aqui, olhando para a inflação, né, especificamente, inflação e dados ali de desemprego, né, principalmente quando a gente olha para núcleo de inflação, está ali ainda rodando em torno dos 6% nos últimos 12 meses, mas mesmo olhando para os últimos 3 meses, se anualizar esses 3 meses, ele também dá na mesma média ali, em torno de 6%, andando meio que de lado, né, sem nenhuma redução muito clara. Essa resiliência, principalmente, né, dessa inflação ali do núcleo, né, subjacente, está muito associado, de repente, até a esse desemprego mais baixo, né? A gente tem aí uma taxa de 7,9, acho que é a menor que eu li aí nos últimos anos, pelo menos aí, acho que até na última década. Você acredita que, de alguma forma, né, ainda assim, vai ser um desafio conseguir trazer para a meta, principalmente com este serviço ainda resiliente, mais forte? Acho que esse é um ponto bastante importante a partir de agora, né? A gente vê que o emprego, como você bem comentou, está bastante resiliente. A última leitura do CAGED, por exemplo, teve contratação líquida em todos os setores, excluindo o agronegócio. Então, assim, até os setores mais sensíveis a juros, como comércio, varejo, tem contratação líquida. Hoje de manhã saiu o índice de antecedente do emprego da Fundação Getúlio Vargas, trazendo o maior nível desde outubro do ano passado, né, em crescimento.
Então, acho que isso mostra que o hiato do produto, que é aquilo que o Banco Central vem falando, que é a diferença do PIB potencial para quando o PIB efetivamente está crescendo, ele ainda tem uma trajetória incerta. E essa variável, que é uma variável não observável, que os economistas calculam para tentar ver em que nível ou que ciclo da atividade a gente está, ele ainda é incerto. Não há uma clareza que ele está negativo ou com uma tendência negativa. Então, isso para a gente é um ponto importante, sim, que o Banco Central vai monitorar. Eu acho que quando o Banco Central ele já anuncia a decisão para 2 reuniões à frente, ele, de uma certa forma, reduz o peso desse data dependency. E esse data dependency, ele é geralmente dependente desses dados de alta frequência, então do IPCA-15, do IGPM, aqui no caso do Brasil. Então, eu acho que quando o BC já sinaliza os próximos 2 cortes da mesma magnitude, ele reduz o peso dessa leitura dos dados de alta frequência para a precificação de mercado, e esses dados mais estruturais, como emprego e ato do produto, vão ganhar mais relevância, porque eles têm mais correlação com essas expectativas mais longas, né, e consequentemente, Selic terminal. Acho que vai ser sim um desafio. Acho que essas isenções, essas realocações tributárias que têm sido feitas, sido bem feitas, na minha opinião, de maior justiça tributária, né? Tributar fundos offshore, tributar fundos exclusivos e isentar a pessoa física de imposto de renda até 2 salários, talvez até um pouquinho mais, somado ao desenrola. Tudo isso é muito positivo para essas pessoas, tudo isso traz um maior dinamismo para a atividade econômica, mas, inevitavelmente, ela traz talvez uma maior dificuldade de você controlar as expectativas de inflação ali para 24 e para 2025, né, que é hoje o horizonte aí da política monetária do Banco Central. Então, a ver, né, acho que isso não está no balanço de riscos do Banco Central, mas deveria estar na nossa avaliação. A inflação de serviços está, né, na preocupação, mas o hiato do produto, que acaba impactando a inflação de serviços, mas o hiato acho que ele poderia ter sido mais bem explorado como um risco altista para a inflação, dado o nível de emprego. O Álvaro, outro tema sensível de inflação, a gente não pode deixar de lado, é a questão do preço dos combustíveis, né? E, claro, tem toda essa discussão a respeito de Petrobras, se mantém, se não mantém, defasagem e tudo mais. Como que você está percebendo a partir de agora, né? Caiu o juro, o Banco Central já fez esse movimento, inclusive até esse movimento de meio ponto percentual um pouquinho mais aprofundado aí do que muita gente esperava. Esse tema vai continuar sensível, vai continuar no radar, a Petrobras ainda vai continuar no radar? Você acha que, de repente, pode haver algum movimento por parte da companhia depois da queda de juros? Como que está essa percepção desse cenário, desse ambiente, inflação, Petrobras, combustíveis? Então, acho que isso ainda é uma incerteza, né, em relação à trajetória, né? Esse governo ele tem uma característica de não querer, digamos assim, fazer os reajustes tão rápidos para recuperar esse gap em relação ao preço internacional. Na nossa conta, esse gap aí do preço internacional da gasolina em relação ao Brasil está em torno de 40%. Então, o Brasil teria um espaço significativo a recuperar. Nas nossas contas, caso o governo quisesse netar, né, ou seja, acabar com esse gap, o reajuste na gasolina traria um impacto de 90 bases no IPCA, então isso é bastante importante. Mas a gente acha que isso não vai ser feito. E se fizer, acho que vai ser com uma suavidade maior e com um nível menor também do que foi observado no passado. Então, acho que aí é um ponto para a Petrobras, que acho que é um papo mais para quem acompanha a empresa ali mais de perto. Eu sou, como macroeconomista, acabo olhando mais estrutural o Brasil. Mas eu acho que para a expectativa de inflação, talvez isso não traga um peso tão grande, dado que a gente não espera que o governo faça esse fechamento de gap, não só nesse ano, mas acho que é uma característica dessa nova gestão. Álvaro, eu queria perguntar para o Vandic Silveira, nosso comentarista que está aqui também, a respeito dessa situação. Vandic, qual a sua percepção a respeito desse cenário pós-queda de juro e inflação, também com a possibilidade de uma revisão de preços da Petrobras ou uma manutenção dos preços agora da Petrobras, já com defasagem?
Bom, primeiramente, muito obrigado, Felipe. Pergunta excepcional. Tá? Esse é um ponto sensível para o Brasil pelo seguinte. Com o reajuste, e deveria ocorrer o reajuste, especialmente porque a gente não sabe qual é o modelo de precificação da Petrobras. Existe um processo de abrasileiramento do preço dos combustíveis, mas a gente não sabe como é a fórmula que isso acontece. A meu ver, a gente se distanciou do PPI e estamos seguindo aquilo que sai da cabeça do governo. Esse é o problema. Uma vez que a gente tem uma defasagem de preços, principalmente a gasolina, que me chama mais atenção, em excesso de 25%, comparado com o mercado internacional, é cerca de 20% para o diesel. Isso é um problema muito sério, porque isso, no momento que houvessem alguns reajustes que refletissem o preço real do combustível, obviamente isso impactaria o IPCA. Talvez a gente não tivesse tão assim exasperados por cortes mais agressivos, porque a inflação seria impactada, uma vez que o combustível tem um elemento, um item bastante relevante, cerca de 20% do índice do IPCA corresponde a combustíveis, transportes, etc. Então isso me preocupa bastante. Já do outro lado, a taxa de desemprego em 7,9%, para mim é pleno emprego no Brasil. Certo? Inclusive, a tendência de aumento de salários acima da inflação. A gente já viu esse dado na semana passada. Portanto, a gente tem um trabalho a ser feito com relação à taxa de juro. A taxa de juro ela tem que ser cortada, sim, existe um hiato produto. O Brasil, um estudo recente mostrou que a perspectiva de médio prazo é um crescimento entre 1,3% e 2,5%. Tem espaço para o Brasil crescer ainda, o Brasil já está nessa trajetória dos 2%. Então, a gente tem uma oportunidade, sim, de corte de taxa de juros, sem tirar o olho da inflação. É aquela história de um olho no peixe, outro olho no gato. É onde a gente está. Agora, me preocupa muito a abrasileiração dos preços do petróleo, porque isso faz com que a inflação seja artificialmente contida. Ela não é refletida na operação normal do mercado. E, obviamente, isso tem distorções sérias, principalmente para os acionistas da Petrobras e a performance do governo. Quero aproveitar aqui também o Álvaro para falar com ele um pouquinho, mudando um pouco de assunto, viu, Álvaro? Saindo aqui um pouco de Brasil, mas de alguma forma linkando até com o Brasil, mas falar um pouco sobre China, né? A gente trouxe aqui a notícia da repressão ali de commodities de China, autoridades chinesas ampliando aí essa repressão sobre as transações das commodities. O objetivo mesmo é eliminar más práticas econômicas, né? Consequência disso, a gente está vendo ali uma retração do setor, principalmente por conta da redução ali de volumes negociados, volatilidade no mercado. A gente também vê hoje especificamente aí uma queda, né? Uma grande volatilidade do minério. Queria entender também um pouquinho da sua visão, né, e dos impactos que esta situação por lá pode acabar gerando de uma forma em geral, até para a gente aqui também. Tá bom, acho que o único ponto que eu queria destacar antes em relação ao emprego, tem que ter um pouco de cuidado quando a gente fala da taxa em si, porque a taxa de participação caiu muito no Brasil. Então, esse 7,9%, 8%, ele acontece porque o nível de participação das pessoas que procuram emprego também caiu bastante em relação ao pré-pandemia. Se a gente utilizar a taxa de participação do nível pré-pandemia, a taxa de desemprego do Brasil hoje seria acima de 10%. Então, acho que é só um ponto importante, porque quando a gente vai olhar a taxa de desemprego, a gente não pode olhar a taxa em si só, mas tem que olhar ali desmembrar um pouco da taxa. Tá? Em relação à China, de novo, assim, eu acho que ainda é um movimento ainda muito, muito curto para a gente ter acho que uma clareza sobre o cenário daqui para frente, mas o fato é que commodities teve ali um ambiente bastante negativo nesse primeiro semestre e tem mostrado alguma recuperação nesse segundo semestre, né? Inclusive no mês de julho, o índice de materiais básicos aqui do Brasil teve uma performance muito positiva e isso ajudou também Ibovespa a ganhar um pouco de tração versus small caps nesse último mês. Mas a gente entende que assim, o soft landing americano ele pode ajudar a ganhar um dinamismo maior em preço de petróleo.
A China agora fez esse movimento, mas enfim, acho que a gente tem que esperar um pouco mais de dados e decisão de Banco Central da China para ver como esse dinamismo pode ser revertido e pode ganhar mais tração para o minério de ferro ou petróleo dali para frente. Não acho que dá para ficar vendido em commodity agora. E se isso acontecer, né, ou seja, se de fato o commodity ganhar um pouco mais de tração nesses próximos meses, as expectativas de inflação no mundo inteiro tendem a ganhar maior resiliência e, por sua vez, a taxa de juros global também. Então, acho que não é um ambiente muito fácil hoje de navegar, não. Maravilha, Álvaro. Quero agradecer. Obrigada pela sua presença. Seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite.